Felipe, fotógrafo e escritor, está lançando o seu terceiro livro de sua série sobre imigração judaica para o Brasil. Raquiti, Amazônia Hebraica, trata da imigração de judeus e marroquinos para a Amazônia, que completa 2 séculos. Com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, a abertura dos portos, os tratados de livre comércio entre Portugal e Inglaterra e a independência do país, que a liberdade religiosa foi permitida no Brasil. Desafiando a perigosa travessia do Atlântico, que poderia levar até meses em navios mal equipados, sujos, com comida escassa, onde muitas vezes se morria na viagem, os judeus marroquinos chegam na região amazônica, se espalhando no Brasil profundo, desde a foz do Rio Amazonas, por Belém, e pelo Canal de Breves, se instalando nas beiras dos rios do Amapá, foram subindo os rios na direção dos Andes. Tentamos encontrar e retratar os descendentes desses judeus marroquinos que vieram para esse Eldorado amazônico, uma nova terra prometida de um infinito verde, uma selva infinita, cheia de riquezas, quem sabe encontrariam ouro e pedras preciosas, peles de animais, plantas medicinais, drogas do sertão e da floresta. O documentário que fizemos em paralelo ao livro, O Rio dos Coen, a Amazônia Hebraica, é um dos capítulos da saga dos judeus na Amazônia, uma história tão pouco conhecida. Nesse filme apresenta um pedaço dessa história a partir de Belém, Santarém, Manaus, Macapá e dos rios dos judeus ou dos rios do Coen, na cidade de Cametá, no Paraná. Obrigada, Felipe. Vou passar o microfone para você. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos verdadeiros anjos que conheci na minha vida, que permitiram que eu desse sequência ao meu trabalho. O senhor Daniel Clabin, Samuel Benoliel, minha mulher Ana Paula Pedroso e tantos outros que ajudaram a produzir o livro e o filme, como a designer Ilana Braia, o escritor Ronaldo Ribeiro, o tradutor André Penido, o editor de vídeo Maurício de Souza, o revisor André Câmara e tantos outros que encontrei pelos rios amazônicos, como Renato Atias e o Darlan aqui presentes. Eu me dei a missão de documentar o máximo que eu puder da memória judaica no Brasil. Eu estou produzindo uma série de 5 livros sobre a imigração judaica e já publiquei 3 deles. O próximo é sobre os judeus do Sul, Los Judíos Gauchos, a partir das colônias agrícolas financiadas pelo Barão Hirsch em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para ajudar os judeus a escaparem dos pogroms realizados pelos cossacos do czar da Rússia. Eu não sou acadêmico nem historiador, apenas me utilizo dos trabalhos de campo e tento colocar algum rigor científico nas minhas pesquisas e produções. Talvez consiga virar historiador, mas fico muito feliz de poder me expressar em fotos, livros, filmes e reportagens. Então vamos para o filme que será apresentado no Festival de Cinema Judaico, que começa a semana que vem em São Paulo. E agora? Agora sim, show! Show de bola. Já pelo som já dá para ver que tá bom. Maravilha. Agora sim. Desculpa. Essas imagens merecem um som bonito. Oi, Suzana. O Reino de Portugal foi transferido para o Brasil, né? A guerra na Europa, a ameaça de Napoleão Bonaparte a Portugal e a proteção que o rei de Portugal teve dos ingleses para transferir o reino para o Brasil. E a gente sabe todas essas... A Inglaterra fez algumas condições, abertura dos portos, liberdade religiosa. Os judeus no Marrocos, no norte da África, eram 3 comunidades grandes. Era Algéria, Marrocos e Tunísia. Marrocos floresceu mais, teve menos perseguições,
mas teve. Né? Então eles procuravam aquilo que a gente chama os judeus marroquinos em busca de uma terra sem males. Essa imigração ela foi estritamente familiar. Os livros mostram 1810, papéis, documentos e escreviam e mandavam buscar o familiar. Às vezes vinham sozinhos. Um exemplo, meu pai. Meu pai veio para a Amazônia, o Brasil, 1910. Ele tinha 18 anos. Mas quem é que estava já no interior, não em Belém, nem em Manaus. Uma cidadezinha do interior chamada Alenquer. Era o tio dele, chamado Jaime Levi, que o chamou. Cartas. Né? Cartas que demoravam meses para chegar, né? Demorava, esperar, dependiam dos navios. Que não eram tão velozes assim, enfim, são exemplos, todos esses que nós temos, a grande maioria estava relacionada a uma imigração familiar. Então eu vejo isso foi crescendo, uma imigração que não teve nada a ver inicialmente com o ciclo da borracha, como muitos pensam. É evidente, com o ciclo da borracha, aumentou, melhorou, isso ficou mais claro. O pessoal via que podia trabalhar, que podia ganhar dinheiro, podia instruir seus filhos, tudo isso. Com o ciclo da borracha, não vieram só judeus para cá. A Amazônia ela é feita de judeus, de árabes, de portugueses. Os nordestinos, os heróis, soldados da borracha que vieram no ciclo da borracha. Então, esse grupo todo miscigenou a Amazônia. Falando especificamente dos judeus, entravam, a grande maioria entrava por Belém. A grande maioria, aliás, os navios, ou vapores, como chamavam antigamente, eles vinham da Europa e eles paravam em Belém, inicialmente. E a grande importância que teve o curso do Rio Amazonas e seus afluentes. Né? Todo o Rio Amazonas, eles subiam o Rio Amazonas e iam fazendo suas casas, pequenas famílias. Muitos buscavam de Marrocos, famílias já conhecidas para casar, outros casavam com pessoas já do próprio lugar. E é evidente que tinha casos que tinha pessoas que tinham uma família nessa cidade, passava 6 meses fora, fazia outra família, mais ali e mais ali. A influência, a importância que teve o Rio Amazonas e todo o seu trajeto. Principalmente na época da Páscoa cristã, um um homem sábio, que veio do interior daqui do Amazonas, veio de Marrocos, de Tanger, né? Mas veio para cá e aqui foi para o interior, lá em Maués. Maués é uma cidade conhecida pelo Guaraná, não é pela borracha, era o Guaraná de Maués. E ele dizia que nesse período o pai dele levantava bem cedinho, naquele 3 horas da manhã, aquela história do Judas, das coisas, do mata, enforca e tudo, porque teve muitos lugares que havia
perseguições no interior. O pessoal batia nas pessoas e tudo, e eles vinham, não sabiam falar direito o português, aí vinha eu não estava na cidade principal, aí às vezes chegava todo batido, que foi, seu fulano? Ah, me deram, quer dizer, me bateram, eu apanhei e tal, e acontecia. A Amazônia ela foi desenvolvida por judeus que vieram para cá, árabes, portugueses, italianos, principalmente ali na região de Maués, e antes da época da borracha. E na época do ciclo da borracha vieram os nordestinos. Então a Amazônia é uma miscigenação. Na Amazônia houve amor, acharam uma terra sem males, se deram bem com os que já estavam aqui, conseguiram trabalhar, conseguiram ganhar seu dinheiro e principalmente conseguiram educar seus filhos. E houve realmente um fluxo de judeus da Amazônia, principalmente para o Rio de Janeiro. Eu sempre fui ver o meu avô, né? Foi fundado aqui. No início da vila, meu avô dizia que ele comprou, né, a terra e se mudou para cá. Aí começou povoado assim, porque ele dava terra para os outros, né? Uma pessoa vinha pedir, ele doava a terra. O meu bisavô, José Cohen, que era o avô do meu pai e avô do pai dela, ele faleceu em 1949. Então ele já, com certeza, ele veio para cá, ele faleceu com 75 anos mais ou menos. Final de 1800 alguma coisa, eles já estavam por aqui já. Eu me lembro que o meu avô, ele se trancava no quarto, né, no dia de sábado. Sábado ele ficava, a gente ficava do lado de fora, não sabia o que estava se passando lá dentro, né? Porque aí já vinha minha avó, que era católica. Meu avô era judeu, mas a minha avó era católica. Aí a gente não sabe, mano. Ele mandava. A gente guardava o dia de sábado, essas coisas, ele mandava. Aí eu tinha o avô aqui no Carapajó, que era o Santinho Comainho, que chamava para ele. E tinha o pai do tio Carlindo, morava em Utuacá. Quer dizer que a família do Edson, a minha, já veio lá do Utuacá. O outro avô morava lá. Tinha assim, era Coen também. Meu avô, que era José Coen, E ele veio de onde? ele era da Europa, de Roma aí. Ele veio da Judeia, né? Porque ele era judeu. Minha vovó que é judia, né? É judia. Era mesmo meu avô. Ela morava aí, aqui. O nosso avô que era judeu. O que o senhor sabe do judaísmo? Eu recebi várias críticas em respeito a isso, né? Que falavam que judiava de Jesus, né? Quando eu estudava, que era moleque. Ih, não se mete com esse aqui que é judeu, né? Perigoso. É assim, isso é porque tem as histórias, né? Da briga, tem a né? história, né? Às vezes eu falo, A história olha, do meu pai aqui, nós acompanhamos a respeito disso. aí eu falo para ele, olha, Bora, passa, é judeu, passa. judeu, cuspir na cara de Passa. Jesus. Sempre quando eu encontro com certa gente assim, que tem essas pintas aqui, ó. Aqui. Logo eles falam, isso aqui é judeu.
Eles têm essas pintazinhas aqui. O papai é tudo cheio dessas pintas. É uma que e eu nunca escondi a nossa origem da nossa família, nunca. Você tem orgulho de ser judeu? Muito orgulho de ser. Minha avó, mãe da mamãe, ela era... Mas senhor que fala, assim, que já tem mais... da família dos Coen. Da família dos Coen se chamava judeu. Entende? Aí fui espalhando, Davi Coen, Menas Coen, Carlindo Coen, é isso aí que tinha. Aí nós já temos mais moderno. Os meus pais é casado com a minha mãe era filha da Dolores de Souza Coen. Irmã do Carlindo Coen. Nós temos, da família Coen, nós temos gente aqui pro Joroca. Você já foi lá? Pode sair, no Joroca. Aí no Joroca, se tu fazer, vocês vão levar um dia, a família grande. Você sabia que você era descendente de judeu? Olha, Você ouviu como? Era só através da minha avó, né? Ela falava. o Dolores. O Dolores. Falava o quê? Ela falava pra mim que tinha era descendente de judeus. Só que naquele tempo era menor igual meu filho. A gente não dava atenção muito. Porque judeu foi do começo que teve até da religião, foi os primeiros. Então nós somos já católicos aqui. Eles falavam que judeu assim, era Judas, né? Judiava com Judiava com Jesus. Que eles falavam, agora eu não posso provar porque naquele tempo eu não sei, né? Sei que é judeu, estou falando do judeu, está acusando a gente. Aí você tinha medo de falar que você era judeu por causa disso? A gente tinha medo, porque quem vai contra Deus, nem fala que Deus não liga. Eles vinham de barco, né? Eu vou pra cá, pra Carapazão, vou pra cá. Aí eles iam perseguir os judeus, né? Muita gente vinha assim para invadir, né, a casa dos judeus. Eles tiravam as coisas que eles tinham, levavam. Era assim que eles faziam, invadiram. Aí os judeus eram perseguidos mesmo. Aqui mesmo? Aqui mesmo no Carapazão. Meu avô, né, ele fundou a igreja daqui, ele que fez a igreja. Para não ter a discriminação entre a gente, né, aí ele que fundou a igreja daqui e começou a pegar as imagens para se, na minha opinião, né? Era esconder a religião dele. Eles se esconderam atrás da católica. Que ela falou, o bisavô se isolar no quarto e não passar para a família, talvez uma forma de proteção. Proteger a família é uma forma de segurança mesmo, porque o pessoal invadia, tomava as coisas e até machucava, né? E para proteger a família, ele se resguardava ali na intimidade dele, com Deus, no quarto, e a família ficava isolada para ficar preservada. Eu nunca vi meu avô numa igreja católica. Nunca vi. Não, eles não iam. Eles não iam. E não frequentavam. Eu nunca me senti assim um verdadeiro católico, né? Vou na igreja, eu acompanho minha esposa. Sim. Igual a mãe. Mas na verdade eu acho que me faltava alguma coisa, tá? Pra mim é só assim. Guardo o sábado. Eu não trabalho dia de sábado. Deu para todo mundo ver o filme, né? Sim. Muito bom. Bacana, Felipe. Parabéns, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho legal a gente abrir. Acho legal a gente abrir para um debate, né? Para perguntas.
Sim, se você puder comentar para a gente, assim, para introduzir, eu acho que seria legal, Felipe, você contar um pouquinho como começou essa ideia, como é que você partiu para fazer esse filme, fazer esse livro, e aí a gente abre o debate. Que tal? Tá bom. Então, esse Ashkenazi aqui se infiltrou no mundo sefaradi, percebendo que talvez vivamos no país onde existe a maior presença genética judaica no mundo inteiro, em quantidade de pessoas. A falecida professora Anita Novinsky calculava em 30 milhões de brasileiros que têm alguma ascendência judaica. O Holocausto, o establishment Ashkenazi, e a história contada de um ponto de vista eurocêntrico, no Brasil, em Israel e qualquer lugar do mundo, esqueceu a Inquisição. O Brasil é herdeiro da Inquisição, e podemos contar a história do Brasil a partir da presença judaica, desde Gaspar de Lemos, Fernando de Noronha e o pau-brasil, o triângulo Recife, Lisboa e Amsterdã do ciclo do açúcar, a grande corrida do ouro das Minas Gerais e a independência do Brasil e a chegada da liberdade religiosa quando chegam os judeus marroquinos. A história dos judeus do norte do Marrocos é entrelaçada com a expulsão dos judeus da Espanha e a conversão obrigatória em Portugal. A vinda de alguns desses judeus é uma das maiores epopeias da história sefaradi e, no entanto, é quase desconhecida. Eu comecei a minha pesquisa dos sefaraditas em Portugal quando passei 2 meses percorrendo Belmonte, Trás-os-Montes, Alentejo, Porto, Lisboa e toda a existência de traços cripto-judeus. Trabalhei a questão dos cristãos novos da Inquisição em Portugal e Pernambuco. No período colonial não tinha liberdade religiosa. Com a vinda dos judeus marroquinos, né, que completa agora 200 anos, a primeira chegada de judeus livres, né, no Brasil, né? Eles chegam com a vinda da família real em 1808, com a abertura dos portos, com a assinatura dos tratados de amizade e livre comércio com a Inglaterra. A família real ela veio fugindo do Napoleão, né? Foi escoltada pela armada inglesa, que era a única que rivalizava com os franceses, né? Nessa época, França e Inglaterra já tinham substituído Portugal, né, e Espanha como os países mais importantes, né? E eles vêm em 2 grandes momentos, né, para o Brasil, que é nessa época, né, da independência do Brasil, com a chegada da família real, e depois no ciclo da borracha. E tem alguns tem alguns pontos, né, que acontecem de maneira consecutiva, né, que levam a toda essa movimentação, né, que a gente está saindo, né, da Revolução Francesa, os judeus estão ganhando pela primeira vez a cidadania de um país, né, a França, né, isso depois se estende, né, para o Império Austro-Húngaro, e os judeus do Marrocos eles não viviam necessariamente mal no Marrocos, né? O Marrocos ele fica independente da França em 1956 e ainda tem quase 300 mil judeus no Marrocos, né? Esses judeus que vinham para cá, eles vinham em busca desse Eldorado tropical, da fartura de produtos naturais, plantas medicinais, peles de animais. E aí, ao mesmo tempo, você tem a criação de linhas de navegação que percorrem de Alexandria, passando por Casablanca, atravessa o Atlântico, passa aqui pela Amazônia e talvez vai até os Estados Unidos, nessas linhas de navegação. E aí os judeus começaram a vir, né? Também tinha a Aliança Israelita Universelle, né? Onde eles eram educados para um mundo menos fechado que o mundo do Império Otomano. E aí todos esses fatores levavam uma parcela, né, pequena de judeus marroquinos a virem para o Brasil, né? E vinham meninos desde recém-completados bar mitzvahs, né, que encontravam
os primos que já estavam aqui e vinham criando essa comunidade que é a primeira no Brasil, né? Você encontra mais cemitérios judaicos na Amazônia do que no resto do Brasil inteiro. Você pode contar, né? Se for contar assim, um grupo de 5 túmulos como um pequeno cemitério, você pode dizer que na Amazônia você tem mais de 30 cemitérios. Se fizer a conta do Brasil inteiro, não dá isso, né? Então, esses judeus já estão há 200 anos aqui, é quase o dobro de tempo do início da imigração askenazi. E ao contrário, né, da imigração askenazi, eles não vinham fugindo, eles vinham, digamos, fazer a Amazônia, né, como fazer a América. E também tem essa questão, né, do Marrocos ser um país islâmico, onde a poligamia é permitida, né, e pelo menos tolerada, né? Esses judeus vinham para cá sem família, como o Hazan Isaac Dahan relatou no filme. Eles faziam, sei lá, às vezes 3, 4 famílias, né? E os descendentes mantinham os nomes dos pais. Então você tem, sei lá, talvez você tenha pelo censo 3, 4 mil judeus oficiais em toda a Amazônia, mas você vai ter 100, 200 mil pessoas com sobrenomes judaicos, como Assayag, Ben Shimon, Cohen, Benoliel, e por aí vai. Pode-se dizer que poucos mantêm, né, o judaísmo, né, embora muitos hoje em dia queiram voltar, né? E tem um fenômeno que se confunde com todo esse fenômeno dos marranos que querem retornar ao judaísmo no Brasil inteiro, na América do Sul, pelo mundo, mas na Amazônia eles não são marranos, eles são judeus marroquinos que perderam o contato com o judaísmo pelo afastamento, sei lá, em muitos casos de mais de 100 anos, né? E pela Halahá eles têm que fazer uma reconversão ao judaísmo, né? Tem um caso curioso, né, que eu não conheço muito bem, mas eu sei que em Iquitos teve um grupo que conseguiu se converter, né, pelo Beidin, uma conversão oficial. Eles imigraram para Israel. Eu não fui a Iquitos, né, mas sei que hoje em dia tem também um grande grupo que não consegue mais se converter. Não sei por quê, né? Então você tem todo esse fenômeno de tomada de consciência, né, de uma herança judaica que acontece pelo Brasil inteiro com esses judeus coloniais, né, que vieram para cá como cristãos novos, e também na Amazônia, mas aí é um outro caso, né? São judeus que mantêm nomes judaicos marroquinos, mas que perderam contato, né? E está acontecendo, né? Você tem grupos de reuniões deles em várias cidades, em Belém, em Cametá, Mocajuba, né? Com as quais eu tive contato. E isso está acontecendo, né? De maneira muito, muito forte, né? E todo esse assunto, né? Imigração judaico-marroquina, né, para o Brasil, é uma coisa que está atraindo pesquisadores, né, tanto pela história da imigração judaica como pelo interesse que a Amazônia causa, né, e todas as polêmicas que vêm junto, né, entre ambientalismo e, digamos, desenvolvimento, entre aspas, né? Então, acho que é isso, né? Já falei um pouco. Se vocês quiserem comentar alguma coisa... A gente já tem aqui umas pessoas para fazer pergunta. Eu vou chamar a Leia. Leia, por favor, abre seu microfone, por favor.
José Naré está com a mão levantada desde o começo da palestra. Se quiser, eu posso falar mais algumas coisas, né, que eu achei muito curiosas, né, enquanto ela não pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Estou ouvindo. Leia, Então, você pode abrir seu microfone. Como encametar, né? Como encametar, onde eu filmei grande parte desse curta que eu apresentei. Você tem um cemitério com azulejos portugueses, que deve ser uma coisa única no mundo, né? Eu nunca vi um cemitério tão bonito, né? E Cametá já foi a capital do Pará durante a época da cabanagem, que foi uma dessas revoltas, e tinha uma... Não só por causa disso, né? Mas como pela geografia da navegação, ela se tornou um importante centro judaico, né? Tinha sinagoga e tudo, e uma das torotas de Belém foi levada de Cametá, né? Era uma cidade que tinha uma... Não só essa, né? Como Parintins, né? Santarém e tantas outras. Mas Cametá, assim, eu pesquisei mais, né? Por causa desses rios dos Coen, que na realidade só lá perto tinham 2 ou 3 rios dos Coen. Em cada lugar da Amazônia você vê alguma referência a judeus, às vezes a localidades no Marrocos, como o Renato Atias relata no texto dele sobre o Lago de Salé. E então, assim, a gente pode dizer que a Amazônia ela é impregnada de referência judaica, né? Você vai para Macapá, Macapá talvez seja a cidade do Brasil que tenha mais lugares públicos com nomes de judeus. Você já chega no aeroporto Alberto Alcolumbre, aí tem o Trapiche Eliezer Levi, tem a Avenida Eliezer Levi, por aí vai. Tem até alguns Ashkenazim que foram homenageados ali. Então, assim, a presença judaica na Amazônia ela é muito sólida, né? E desconhecida, né? Em Manaus, a gente tem famílias riquíssimas que dominaram a economia do estado do Amazonas desde sempre, né? Como família Sabá, Sayag, Benzecri, Benchimol. E eles estão totalmente envolvidos, né, não só com a economia, mas com a política amazônica, como, sei lá, você pega o Davi Alcolumbre, que foi, né, política amazônica e brasileira, né, às vezes não de uma maneira que eu acho razoável, mas não vou entrar em discussões políticas, né, mas, assim, se a gente estudar a história da Amazônia, a gente estuda a presença dos judeus, né, e como eles foram os pioneiros no Brasil. Até quando a gente estuda a história do judaísmo no Brasil, a gente passa pelos amazônidas, como tanta coisa assim, estou um pouco cansado, mas como o antecessor do dono da Multiplan, agora me fugiu o nome. Você sabe, o Davi Isaac Pérez, que fundou o primeiro jornal, né, acho que sionista no Brasil, né? Você tem o Major Eliezer Levi, que foi 2 vezes prefeito de Macapá, antes do Amapá virar um estado. Você tem o general Ramiro Bentes, que escreveu sobre a história dos judeus na Amazônia, né, dessa presença de maneira pioneira, né, o Samuel Benchimol com o livro Eretz Amazônia, e até a própria
história de Israel passa pela Amazônia, né? Pelo contato que o Major Eliezer Levi tinha com um assessor do Oswaldo Aranha, né? Então, a partir de alguma pressão que talvez tenha surgido na Amazônia, o Oswaldo Aranha conseguiu retardar a votação da partilha da Palestina na Amazônia, na ONU, aqui na Amazônia. E também, né, você, com a criação do movimento sionista, os paraenses faziam, né, acho que eles se sentiam tão livres na época que eles faziam uma manifestação sionista para divulgar o sionismo, isso, né, de uma maneira quase sincrônica ao que acontecia na Europa, né? Então, eles tinham tanta, acho que, liberdade, né, na Amazônia, né, uma coisa que, de uma certa maneira, é contraditória, né, a tudo que eu observei dos sefaradim, né, que sofreram tanto com a Inquisição, né, e se tornaram escaldados tanto na Espanha ou Portugal, quando você encontra em Belmonte, né? Eu tive em Belmonte em 1995, antes dos ortodoxos terem levado eles para Israel. Então, a comunidade de cristãos novos que nunca perderam, cripto-judeus, né? Que nunca perderam contato total com o judaísmo, né? Criaram digamos, uma religião nova em Belmonte. Eles eram completamente desconfiados. Eu mal podia me acercar de todo mundo, porque eles não queriam que nenhum português soubesse. Todo mundo sabia que eles eram judeus, mas eles eram, imagina, 3 séculos de Inquisição, né? Isso gerou toda uma cultura de medo e de desconfiança que formou para mim talvez a cultura brasileira, né? Essa coisa do medo, né? De ser judeu, de ser judaizante, isso no Brasil colonial, onde você não bastava ser convertido, ser católico, você tinha que mostrar que era católico, né? Isso depois passa para a época da Corrida do Ouro das Minas Gerais, onde era o Brasil das denúncias, né? Que um vizinho denunciava o outro e ganhava uma parte do que esse vizinho tinha supostamente sonegado da coroa portuguesa. E até onde, né, essa coisa dessa cultura marrana judaizante dos primeiros imigrantes que vieram para o Brasil não marcaram a formação do nosso caráter, da nossa psique. Eu acho que isso é um ponto, para mim, chave para entender o Brasil, o comportamento, o que está acontecendo agora, uma confusão completa de quem nós somos, né? Porque, desculpa a propaganda, não deveríamos nunca nos associar a nazistas, a fascistas. Posso queimar meu filme, mas tem que falar isso. E não só isso, né? Essa presença judaica no Brasil, onde todo mundo fala também, não no Brasil, no mundo, né? Numa civilização judaico-cristã, que na realidade é uma coisa muito pouco verossímil, né? O que é uma civilização judaico-cristã, se a gente for analisar pelo lado teológico, até mais parecido com uma civilização judaico-muçulmana, né? E isso os marroquinos mostram muito para a gente, o pertencimento, né? Ainda que o sefaradismo tenha tirado muito do árabe, do berber, né? A língua raquitia, né, que dá nome ao meu livro, ela é uma mistura de ladino, né, o judeu espanhol, com árabe e hebraico, mas todo esse sentimento, né, de pertencimento ao mundo árabe, mesmo
ainda que tivessem perseguições e que os judeus sempre fossem dhimis, né? Eles tinham que pagar tributos, são monoteístas, mas como estão um pouco errados, têm que pagar, né? um tributo. Ainda assim, acho que essa integração judaico-muçulmana, e não estou falando só da época de ouro de Sefarad, da Espanha, não. Essa integração sempre funcionou de uma maneira mais próxima, integrada e talvez com mais afeto do que a relação judaico-cristã. É lógico que hoje em dia, né, com o pedido de desculpas do Vaticano e a retirada da acusação de deicídio, isso mudou. Mas o Brasil, para mim, né, assim, o que eu aprendi, né, nessa viagem, mais do que tudo, é esse pluralismo, né, que ainda que tenham diferenças de língua, de origem cultural, de proposta política, né, de pensamento, existe uma integração judaica, né, uma coisa de mishpachá, de família, que é incrível, né? Tem alguma coisa ali dentro que faz com que a gente se sinta judeu, né? E assim, essa confusão que a gente vive aqui, essa tentativa de fazer parte de uma coisa que não está muito clara para a gente, né? Está tudo muito confuso. A gente vive uma polarização que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas aqui, para mim, ela vem carregada e influenciada de Inquisição. E, por incrível que pareça, para finalizar isso, os judeus amazônidas, eles se integraram tão bem na Amazônia, ainda que tivessem essas perseguições ocasionais, como eu mostrei no filme, que eles não têm essa coisa do gato escaldado, né? O cemitério em Manaus é um cemitério que tem uma parte judaica, tem mausoléus muçulmanos, né, que é um cemitério misto, né, gigantes, né, mostrando toda aquela coisa muçulmana, né, da morte, né, de ter, não é uma pirâmide, né, mas são mausoléus muito grandes. E você tem também o túmulo do Muyal, que era um rabino marroquino que foi para Manaus verificar como os judeus do Pará e do Amazonas estavam mantendo o judaísmo, estavam fazendo alguma coisa errada, e ele fez alguns milagres, digamos assim, lá, e se tornou um santo para os católicos, né? Eu soube que Israel já pediu que esse túmulo dele fosse levado para lá, e os fiéis desse rabino Muyal não deixaram, né? Ele tem um séquito de fiéis lá em Manaus. Então é isso. Bom, vou chamar o Joelson. Então, Joelson, você tem a pergunta? Bem, muito bom o filme, parabéns, Felipe, muito legal. Eu gostaria de saber, o que eu achei engraçado nessa sinagoga é que homens sentam de um lado e mulheres de outro. Aonde é que fica essa sinagoga? Em Belém, essa sinagoga em Belém. Que eu mostrei. Não, tem sinagoga, porque assim, o judeu sefaradi, ele é tradicional, né? Ele não existe massorti, o conservative, né? E nem reformista, né? Eles não são ortodoxos, mas o rito sefaradi é um rito muito tradicional. E também tem um outro fato curioso em Manaus, porque quando vieram os judeus espanhóis, né, para o norte do Marrocos, já tinha os judeus árabes lá há muito tempo, digamos, há 2000 anos, desde das navegações fenícias, né? Então, quando chegaram os judeus com o rito espanhol, já tinha o rito árabe.
né? Então, eles foram chamados de forasteiros, né? São os Megorashim, e tem os Toshavim, que faziam um rito árabe, até com influência berbere, né? Que os judeus estão no Marrocos antes das invasões árabes, né? Você tem assim, judeus berberes, né? Até hoje no Marrocos. No Marrocos você tem Ministério para Assuntos Judaicos e funciona também como se fosse uma FUNAI, porque tem tribos no Marrocos que estão lá há 2000 anos, são isoladas. Para você entrar lá, você tem que quase pedir uma autorização para esse ministério. Eles falam um hebraico antigo, quase um aramaico, né? E então todas as sinagogas assim, sefaradim, até aqui no Rio, se você vai lá na Tijuca, tem a sinagoga beirutense, o Templo União Israel, o Templo Sidon, tal, é tudo tradicional, né? Não tem a modernidade, né? Não existiu o iluminismo judaico no mundo árabe, não teve nem o iluminismo, nem a Belle Époque, nem a Haskalah, que é o iluminismo judaico. Então eles são muito tradicionalistas, né? Aliás, toda a tradição judaica ela passou pela Espanha, né? Por Maimônides, né? Gabirol, aí os viajantes, Benjamin de Tudela, né? E depois o Barros Spinoza, né? Toda essa tradição, lógico que depois também teve toda uma influência ashkenazi, veio o movimento ortodoxo e tal, mas assim uma base do conhecimento judaico que perdurou na Idade Média foi graças à presença islâmica na Península Ibérica, porque naquela época os judeus tinham sido expulsos da Inglaterra, da França, não tinha judeu em quase nenhum lugar da Europa, né? Então, só a maior população era em Sefarad. Eles eram os judeus mais poderosos, né? Era como se fossem os judeus de Nova York daquela época. Então, quem manteve, né, toda essa tradição, até da liturgia judaica, né, de tudo, dos livros do Maimônides, depois do Shulchan Aruch, toda essa concepção da estruturação da religião judaica tal como a gente vê hoje, não teria acontecido se não tivesse as invasões árabes na Península Ibérica, porque a Inquisição ela começa em 1100 e pouco, no século XII, né? E ela dura até 1800 em Portugal. 1800, então imagina, né? A gente pensar quase um milênio de Inquisição, e Inquisição ferrenha durante 300 anos. Então, se for pensar, né, como que o judaísmo, sabe, depois com a expulsão dos judeus da Espanha, eles são convidados pelo sultão Beyazid para irem para o Império Otomano, depois, né, vão para o país mais livre do mundo na época, que era a Holanda, né? Comunidade, né, a sinagoga mais importante da Holanda, de Londres, e a primeira sinagoga de Nova York são sinagogas portuguesas, onde se encontram nomes portugueses, né? Então, é por isso que eu assim, isso é minha visão de mundo, né? Que eu acho que a única solução é uma estrada Tel Aviv-Beirute, onde esses dois povos refinados vão se reencontrar, porque os judeus floresceram de uma maneira no mundo árabe, na época, sabe, de uma Europa medieval que queimava tudo, né? Até a filosofia grega a gente só conhece porque os judeus traduziam do grego para o árabe, porque naquela época Aristóteles era proibido pela cristandade e tudo mais que a gente sabe dessa época de trevas, né? Eu tenho que falar que eu comecei toda essa minha pesquisa lendo os livros do Jacques Attali, ele é um pied noir, né? Um judeu argelino que mora em Paris, foi conselheiro do
Mitterrand, e é um economista. Ele conta a história da riqueza europeia através da expulsão dos judeus, né? Quando o judeu foi expulso da Inglaterra, da França, foi para a Península Ibérica, foi rico. Depois foi expulso da Península Ibérica, aí o sultão do Império Otomano convidou, e depois ele fala, pobre do rei da Espanha, que expulsa a riqueza dali e traz para o nosso império. E depois Cromwell convida os judeus para habitarem de novo o Reino Unido, a Inglaterra, e depois até esses judeus que resolvem sair e não se converter da Espanha, começam a subir a França pelo País Basco, Bayonne, Biarritz, Bordeaux, né? E assim, aí se encontram com os judeus, os Ashkenazim, que sempre moravam ali, aquela região da Alsácia e da Lorena, Estrasburgo, Nancy. Mas, assim, acho que o que fez perdurar o judaísmo com liberdade, com abundância, podendo ter uma vida judaica livre, né? Foi a presença muçulmana na Península Ibérica, até assim, os nossos dias, né? Porque depois do Rashi, né? Que foi o último erudito assim da França, mais para a Europa do Norte, só restaram judeus na Península Ibérica. E com a expulsão e a conversão obrigatória em Portugal, o Marrocos se torna um dos territórios com maior presença judaica, né? E eles estão aí até hoje, né? Tem um filme da Al Jazeera sobre os judeus do Marrocos, que eu aconselho, onde tem um depoimento do Davi Azulay, que é o conselheiro do rei Mohammed VI do Marrocos, né? Um judeu conselheiro do rei. Ele mostra um certo arrependimento dos judeus que saíram do Marrocos para Israel em massa, com medo de que, quando os franceses tivessem saído, a convivência com os árabes ia ser muito penosa. Isso nunca se mostrou. Os judeus vivem no Marrocos, ainda tem uns 5 mil judeus no Marrocos. Alguns judeus israelenses voltaram para o Marrocos. Esse filme mostra isso. Felipe, qual o nome? Perguntando. Eu vou ter que achar o... Depois que você bota, por favor, no chat, ou me passa, tá? Sim, eu vou fazer isso. É muito interessante. Que legal. É muito interessante. Então, a Lúbia está querendo perguntar aqui. Eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente tem tanta gente querendo perguntar, e aí eu estou com medo do tempo, Felipe. Mas é porque tem muita gente com a mão levantada. Eu vou chamar a Lúbia, que ela quer te perguntar, tá? Sim. Lúbia. Boa noite, eu queria te cumprimentar pelo filme, pela exposição que tu estás fazendo, muito boa. Eu tenho 2 perguntinhas. No título da live hoje aparece a palavra Aquitia, que a gente sabe que é a língua dos judeus do Marrocos. Eu queria saber a relação que há entre a Aquitia e o ladino, se é a mesma coisa, se tem algum parentesco. Isso é uma pergunta. A segunda são aquelas pessoas com quem tu fizeste uma interrogação com eles lá, os que moram lá nas ilhas, no meio do rio e tal, e me pareceu que só eu vi o sobrenome Cohen ou Cohen, não é? Mas tem outros sobrenomes que tu citaste, mas eu não vi naquelas pessoas que foram entrevistadas. Tu chegaste a conhecer outros com outras descendentes de outros sobrenomes, assim? Então, primeira pergunta. Eu usei Raquitia como título do livro por lirismo, né?
Raquitia é diferente de ladino, né? É um dialeto que os judeus começaram a falar no norte do Marrocos. Eles chegaram com o ladino, que também já tinha algumas palavras em hebraico, e incorporaram palavras árabes ao longo do tempo. Então, quando eles vieram, e eu pesquisei isso, né? Raquitia vem da palavra árabe haka, e haka é rir, né? Então, é como se fosse assim, um dialeto, não para rir, mas para os judeus falarem em segredo, para o vizinho não reconhecer, né? Eles usavam algumas palavras árabes, mas falavam espanhol. O marroquino, apesar de ser poliglota, ele não falava espanhol como esses judeus que vieram da Espanha. E a segunda pergunta assim, existem esses dois tipos de judeus, né, na Amazônia e talvez até no Brasil, né? Os judeus oficiais, que na Amazônia são 4.000, no Brasil são 120.000, e os judeus que têm uma ascendência judaica e querem voltar ao judaísmo. Hoje, no Brasil, já existem mais sinagogas de marranos, de retornados, e de pessoas que querem retornar, e tem ainda judeus messiânicos que acreditam em Jesus, fazem uma confusão danada, mas existem mais templos dessas pessoas do que sinagogas. E na Amazônia, talvez também, você pode dizer isso. E, em muitos casos, você tem núcleos familiares, né, como a família Sayag. Né? Então, para completar, assim, nos centros urbanos, como Macapá, Belém, Manaus, você tem comunidades organizadas, com sinagogas, com judeus que vão no Shabat quase sempre, ainda mais Sefaradi, que é muito tradicionalista, eles mantêm uma tradição judaica muito mais forte do que os Ashkenazim, que passaram pela Haskalah, pelo iluminismo, e se tornaram seculares, né? Isso não aconteceu no mundo árabe. E os judeus na Amazônia são muito tradicionalistas em todos os sentidos. Agora, nas ilhas, como você falou, os judeus ribeirinhos, e até judeus que moram nas grandes cidades, como Parintins, né? A família Sayag é um exemplo interessante, que eles lançaram um livro agora, acho que de 120 anos da família Sayag, onde eles se reuniram, mais de 100 pessoas, dos quais, sei lá, nem um terço é judeu, né? Então, você tem um cantor de boi em Parintins, lá tem aquele boi bumbá, né? Aquele espetáculo como o Carnaval no Rio, que são 2 grupos, né? Eles concorrem, e um cantor de boi se chama Davi Sayag, e ele tem um Magen Davi no braço, ele é cego, né? Um ótimo cantor, é um ídolo local. Ele tem uma consciência que poderia ser um judeu marroquino, mas não é um judeu marroquino. Talvez ele não tenha religião nenhuma, mas deve ter sido educado no catolicismo, o evangélico, né? Até porque grande parte dos casamentos são mistos, né? E na maior parte das vezes existe assimilação, até porque a família do cônjuge é muito maior, né? Tem muito mais parentes católicos, e aí acho que é mais fácil. Eu não sei, né? Eu não faria isso, mas eles fazem. Ainda que essas famílias, mesmo as que se mantiveram judaicas, elas têm 10 filhos, 8 filhos, sabe? Essas famílias, assim, tinham 10 irmãos, cada família delas, 10 irmãos, assim, de uma mulher. Eles deviam ter 2 ou 3, então vai saber quantos filhos, né? Por isso você tem, talvez, 3.000 judeus oficiais pelo censo e 200.000 judeus pelo sobrenome, né? E como é que você vai
classificar isso, né? O judaísmo é uma religião quase antiproselitista, né? Ainda que isso hoje em dia é sabido que o judaísmo era proselitista. Então, geneticamente, a gente tinha uma grande mistura. Eu vou chamar o Mendel, tá, Felipe? Mendel? Tudo bem? Parabéns, Felipe. Quero te parabenizar pelo empenho que você teve nisso daí. Quero te dizer que a minha família toda é de Belém do Pará. Meus avós paternos vieram do Marrocos, tá? Moram em Belém. A minha avó chama-se Reina Laredo Levi. Meu avô chamava-se Salomão Levi. Gostaria de saber até de você se tem alguma coisa como buscar essa continuação da família ali, se veio mais alguém ou não, porque da geração dela, do meu avô, tinham mais 8 irmãos ou 9 irmãos naquela época, e da minha avó, são 7 irmãos, que uma parte, inclusive, conforme diz o filme, voltaram para o Rio de Janeiro. Tá? Meu pai foi a única pessoa que veio para Curitiba e acabou casando com a minha mãe e ficou. Mas o restante parou no Rio de Janeiro. Então, eu queria saber isso de você, se eu tenho como descobrir alguma coisa, as minhas origens lá para trás, até antes disso, porque seria bacana. Eu vejo na história e, de novo, eu quero te agradecer. É só isso, não quero tomar muito teu tempo, nem tomar o tempo de todo mundo, para que as perguntas continuem e você consiga explanar. Depois, se você... meu WhatsApp está aqui, eu posso escrever de novo. Pode. Eu Inclusive, te dou dois contatos. Eu te dou 2 contatos. Quarta-feira. Chega quarta-feira, quando estiver para Curitiba, vem aqui, me procure para dar um autógrafo no livro. Beleza. O próximo que eu estou tentando fazer é os Judeus do Sul. Mas, como eu ia te falar, o Vitor Goldstein, que é um cara ligado à área, poderia até estar aí, não sei se está. Todo mundo aqui deve conhecer o Vitor Goldstein. E ele visitou algum laredo agora em Manaus. Até me deu contato. Eu tenho um primo lá. E em Cametá, onde passa esse filme, tem uma região lá que só tem laredo, todos assimilados. Eu te dou um contato de um cara que vai te linkar todas essas pessoas. Eu tenho o primo Nelson, tem a Miriam, tem vários primos. Mas em Cametá? Não, em Manaus, né? E depois não, mas em Cametá você tem um lugarejo lá que tem muito laredo, completamente desconectado do judaísmo. Aí você pode fazer uma mitzvah de relinkar todo mundo. Então você vai colocar daí no grupo depois? Cara, você tenta anotar o meu WhatsApp aqui agora, porque eu não vou conseguir abrir a... Espera aí, um minuto só, deixa eu pegar o papel aqui, rapidinho. O meu WhatsApp está aí. Aliás, quem quiser comprar livro, é só me procurar por esse WhatsApp. Pode falar, por favor, se você quiser falar. É 21 Rio 99183 7911. 7911. 99183-7911. Porque meu primo... Oi? Desculpe. Bota no chat de novo. Oi? Meu primo tem no chat de novo o teu telefone para todo mundo. Vou escrever de novo. Isso. Aliás, quem quiser comprar o livro, pode comprar diretamente comigo, que é melhor para mim, que eu não divido com a livraria. Eu comprei numa livraria em São Paulo, inclusive. Eu sei qual é. Hoje eles me ligaram pedindo mais, falaram que esgotou. Entrega quarta-feira. Saiu uma matéria na Globo sobre o teu livro. Aquilo ajudou, né? Então, quem, por exemplo, para corroborar isso, né, o Ali Kamel, né, que é muçulmano, casado com uma judia, Patrícia Kogut, que é um grande amante do judaísmo, né? Isso mostra que a gente tem que procurar isso, a paz. Não dá para insistir na guerra. Eu sempre sou por esse caminho, né? Não tem outro. Com certeza. O telefone é o 21-99-183-7911, isso, né? Isso. Então tá jóia. Vou passar um WhatsApp para você daqui a pouco. Obrigado. Vou chamar a Mireille, falando em paz, Mireille.
Sou eu. Bom, Felipe, em primeiro lugar, eu te parabenizo. Que brilhante programa. Olha, eu fiquei emocionada, sinceramente. Muito obrigado. E a minha pergunta seria: essas pessoas com quem você falou que têm essa origem judaica, eles têm curiosidade em conhecer mais sobre o judaísmo, de resgatar algum conhecimento? Você sentiu isso? É engraçado que, nesse ponto, como eu tenho trabalhado essa questão, né, desde o meu livro Em Busca de Sefará, de Portugal a Pernambuco, eu senti uma grande diferença entre esses, digamos, buscantes, né, do Nordeste e da Amazônia. No Nordeste é incrível, eu passei Shabat com um grupo que discutia Maimônides. Quem que faz isso no Rio, em São Paulo? Eles tinham interesse para além da religião, o interesse no Talmud, o interesse na cultura de uma maneira profunda. Eu estou falando de pessoas do Agreste pernambucano, que o Renato conhece, né? Eles tinham uma busca profunda. No Amazonas, eu senti muito mais a coisa religiosa. Então, é quase como... Eu explico isso assim, né? Esse fenômeno religioso, né? Que com a queda do Muro de Berlim, o fim das ideologias, o mundo inteiro se voltou, né, para esse fenômeno religioso. Até Israel é um país que mudou completamente, um país que era socialista kibutziano virou um país que tem uma ingerência religiosa que está complicando, né? Assim, eu sou, de certa maneira, israelense, eu me sinto sempre muito tocado com BDS, com esse desinteresse por Israel e quase uma antipatia. A gente tem que buscar simpatia, empatia, sabe? E uma coisa que me baixou agora, esse pensamento, não seria importante ter um livro para os colégios contando esse tipo de informação que nos livros que a gente... Bom, quando eu estudava, né, nunca se mencionava o judaísmo, falava, sim, novos cristãos, ponto final, mas nada com tanta informação. E isso é tão importante, como você estava dizendo, hoje, o brasileiro, como ele pensa, os medos, toda essa... resquícios do que aconteceu num passado não tão longínquo, né? E isso é muito importante. Eu acho que deveria ter isso, livro, nas escolas, que o próprio brasileiro não conhece. Muito obrigada. Então, falando nisso, voltando para a política, existia um plano governamental chamado PNDE, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento Escolar, que você tinha verbas anuais com licitações para livros. Acabou. Você tinha Lei Rouanet, acabou. Está entendendo? Então, você tem um desmonte, né, que eu, sinceramente, não sei como é que as pessoas não enxergam. E, no meu caso, atinge a minha vida, o bolso. É quase como... Eu estou agora com... Eu já fiz contato com todo mundo em Santa Maria, estou indo fazer em Erechim para começar o meu livro do Sul, mas eu tenho que esperar uma eleição para talvez ter a Lei Rouanet ou destrinchar essa lei do ICMS que quase ninguém sabe como trabalhar. Então, você tem... a coisa ela vai para todos os lados. Por isso que acaba voltando para um debate político que a gente não tem como fugir disso. Infelizmente. Obrigada pela sua resposta. Obrigada. Vou chamar a Bernadette. Oi, Bernadette. Oi, boa noite, Felipe. Parabéns pela tua exposição. A gente vê que você entende muito do assunto, muita pesquisa, muito bacana. Mas eu queria mesmo te cumprimentar pelo fotógrafo que você é, pelas imagens que você passou no filme. São belíssimas. Os reflexos na água,
o barco andando, entrando na mata, é belíssimo. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, fico muito agradecido. Juliana? Oi, boa noite. Boa noite, Então, Juliana. eu que estou começando o projeto, na verdade eu estou preparando o pré-projeto do meu mestrado, né? E ele é sobre a Haktia. Eu queria saber se existem, eu sei que a Haktia ela é muito mais oral do que escrita, mas se existem relatos, alguma coisa escrita que possa ser recolhida, textos escritos, alguma coisa relacionada à prática religiosa, a histórias de família e tal, que possam ser recolhidas nessa língua, porque basicamente eu li alguns trabalhos a respeito, né? E é uma língua que ela está desaparecendo ali na região amazônica, né? Ela já não tem mais tantos falantes, principalmente nos judeus mais jovens, assim. Eu queria saber se você sabe alguma coisa a respeito disso, a respeito de registros escritos da Haktia. Então, eu sou a favor da conexão. Você anota o meu WhatsApp, eu vou te encher de contato com quem vai te abrir as portas para a tua pesquisa. Te encho de contato em Manaus, em Belém, te passo muitos contatos mesmo, né? Pessoas, é só os mais velhos, né? Aqui ninguém fala também Yiddish, que aí é a língua dos Ashkenazim, né? Fala Vussis Dus, Kishmentuches, essas besteiras que todos os descendentes aqui falam, mas assim, essas línguas elas tendem a desaparecer, até porque com o surgimento do Estado de Israel e a revitalização do hebraico, o hebraico se tornou a língua judaica. Então, essas línguas diaspóricas, elas tendem ainda que tenha, principalmente o Yiddish, né? Porque tem assim essa Nova York, tanto judeu, né? Acho que a maior população judaica de uma cidade no mundo é em Nova York, muitos descendentes de falantes de Yiddish, né? Judeus ortodoxos, e eles mantêm uma série de gravadoras de klezmer, que é a música Yiddish. Agora, em Israel você vai ver muita coisa, acho que mais em ladino. Aqui no Brasil a gente tem a cantora Fortuna, né? Em Israel você vai... Aí sim, você vai ver... eu não sei se em Haktia, né? Mas você tem todo um resgate de tradições dos judeus iemenitas e por aí vai, né? E certamente dos marroquinos, né? Porque como essa população de quase 300 mil judeus marroquinos imigrou majoritariamente para Israel, se transformou talvez a maior... acho que se a gente pegar Israel assim, a maior colônia de um determinado país, acho que é de judeus marroquinos. E no Marrocos, no Pessah, que é a Páscoa judaica, você tem um último dia, né, onde eles celebram e podem comer o hametz, que é a comida impura, né, que não se pode comer em Pessah, e eles convidam parentes, até os vizinhos muçulmanos, para essa festa chamada Mimona. Essa festa acabou se tornando também um dia de feriado em Israel, ainda que esse dia só existe na tradição marroquina. Então, em Israel você vai ter certamente buscar coisas em Israel também. Agora, o que eu te asseguro para você ficar tranquila é que nesse ponto os judeus são muito solidários, né? Então, essas conexões elas se formam num passe de mágica. Um te passa para o outro e vai dar tudo certo. Muito Obrigada. bacana. Bem legal mesmo isso. Essa conexão toda aí é maravilha. Agora eu vou só aqui interromper rapidinho, já chamo o Renato. Não existe os amantes da Haktia, como tem os amantes do Yiddish, enfim, não existe, né? Acho que tem sim. Então, eu sou ligado a um grupo lá de Belém, Manaus, que eu vou passar. Ela, por exemplo, você também, né? Você
Você é de lá, se quiser entrar no grupo, um grupo chamado Hebraicos da Amazônia, né? Eu quero, por favor. Depois você me... Fala assim, o Samuel Benoliel, a Ana Bentes Bloch, elas são do grupo, né? Então, eu que sou Bani Benchimol, eu que sou um intruso lá, como a Ashkenazi, mas se bem que eu pesquiso esse tema, né? Sim, claro. Mas esse grupo assim tem uma troca incrível. Eu vi que a Márcia Barcessá está participando, não sei se ela ainda está aí, mas ela também é um contato maravilhoso, ela abre as portas. Suzana, oi. E o Renato também, o Renato que está aí Depois eu lhe encaminho o convite para você fazer parte lá do grupo, eu estou lá também com a turma. E voto, eu vou adorar. Bem bacana, é norte e sul do Brasil, Peru, Equador, Estados Unidos, Israel, é bem completo. Que bacana. Poxa, vou adorar, obrigada. Vou chamar o Renato. Suzana e Felipe, existe uma moça chamada Alicia Riz que produz Haktia, literatura com regularidade. Alicia, é o nome? Alicia Riz. Ela mora em Nova York. Depois você me passa, por favor, depois eu, enfim, quem faço também. Para você. Vou colocar aqui, está ótimo. Maravilha, obrigada. Vou chamar o Renato. Desculpa, Renato, eu acabei aí atravessando. Obrigado, Suzana. Um prazer imenso estar aqui. Felipe, muito legal. O livro fantástico. Já saiu assim, várias pessoas estão me pedindo, eu estou te passando os telefones para que eles possam ter. É muita gente realmente interessada, né? Gente de Santarém, gente também de Alenquer, né? Que é o lugarzinho onde praticamente eu me criei, né? Mas tem duas coisinhas que eu queria falar e eu queria fazer uma colocação bem rápido mesmo sobre o que o Isaac Daan falou, que para mim foi fundamental. A fala do Isaac nesse filme é fantástica e ele dá umas dicas, né, muito legais. Uma delas é o comércio. E aí eu queria citar um comércio que todo mundo conhece, que é o comércio da castanha do Pará, né? Aqui chama-se castanha do Pará, mas na Inglaterra, onde eu estou agora, e outros lugares, chama-se castanha do Brasil. Esse comércio, né, e essa internacionalização desse comércio foram os judeus marroquinos que fizeram e ainda estão na frente desse comércio. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica quando a gente vai perceber essa relação da internacionalização do comércio. Eu cito apenas esse, eu acho que porque todo mundo conhece a castanha do Pará e ela surge, né? E ela vai ser internacionalizada, não é a borracha, mas é a castanha do Pará, para citar um, mas poderia citar outros produtos, né? Como também posso citar alguns produtos ligados ao pau-rosa, que é uma base para um cosmético que foi por muitos e muitos anos, né? E ainda de importação para várias indústrias de cosmético na Europa, né? Bom, basicamente, essa é a minha contribuição, é dizer que vale a pena a gente estudar um pouco essa relação com a Amazônia, vale a pena fazer essa relação com os judeus marroquinos nessa internacionalização que nós temos de produtos que são do Brasil e que são da Amazônia, que hoje estão na lista dos primeiros produtos, eu diria, mundiais. Eu queria mais uma vez agradecer a participação e, Felipe, te dar mais uma vez os parabéns desse belíssimo livro. E era isso que eu queria falar, Suzana. Talvez você não vai me responder nada, Felipe, mas eu acho que não, é isso. Eu vou, muito obrigado. O que eu vou te responder é que você é um mestre, eu não tenho nem como te agradecer tudo. Assim. Só a tua presença perto de mim me acalma. Você é num caminho de ser um tzadik. A gente já teve o prazer de
palestras do Renato e espero que a gente tenha mais. Vou chamar o Isaac. Felipe, parabéns pela apresentação, a abertura foi fantástica. Quanto à busca de patrocinador do teu livro, existe uma entidade chamada Bnei Brit, não sei se você conhece, ela tem 150 anos, ela é uma entidade de direitos humanos judaica. Eles usam muito material para escolas. Eles entram em contato com eles, provavelmente eles comprem a tua ideia. Vamos ver. Meu avô ele já foi ligado a Bnei Brit em Belo Horizonte, isso nos anos 50, 60, 70. Você está onde? Eu estou no Rio. No Rio? Hoje, o presidente do Bnei Brit é o Herinho. Eu posso passar o telefone para você, e excelente o Isaac ter levantado isso. Eu acho que ele vai, talvez, ser um bom parceiro. Ó. Boa ideia. Vamos assistir a Lilian, amor? Vamos assistir a Lilian Schwartz? Então, 8 horas. Bom. Falaram às 11. Desculpa te interromper. Você quer complementar? 13. Deixa eu desligar aqui o microfone. Aqui. Oi, desculpa. Então, Felipe, esse é um dos caminhos. Eu acho que o teu maior aliado não é Lei Rouanet, certo? É a própria comunidade que quer saber de sua história. Você fez um belo discurso, só que você não calculou uma coisa. Se existem 200 mil judeus na Amazônia, certo, que poderiam ser convertidos, isso é 10% da população brasileira. Você já pensou nisso? Não, seria 0,1%. É 0,1%. Está certo, eu errei a conta. O número é extremamente representativo. Tem até isso é na Amazônia. Como eu falei, a Anita Novinsky, né, tem um ditado, né, que diz que todo português tem uma costela judaica. Então, você imagina a colonização do Brasil, né, porque tem essa coisa da conversão obrigatória. No início, os cristãos novos não podiam casar com os cristãos velhos, mas depois podiam. Então, todo português tem uma coisa de sangue judaico. E na colonização do Brasil, isso desde o começo, né, porque isso é estudado, né, não sei até que ponto que tem essa profundidade ou certitude do conhecimento, mas que nos primeiros 50, 100 anos da colonização brasileira, os portugueses, assim, eles iam para as Índias orientais atrás das especiarias. Quem vinha para cá, para a região de Salvador, de Recife, eram cristãos novos judaizantes. Já começou isso com o Fernando de Noronha, que antes das capitanias hereditárias ele foi o primeiro arrendatário das terras no Brasil. E ele veio com um séquito de cristãos novos para trabalhar o pau-brasil, que tinha até a alcunha de madeira judaica na Europa. Tem esse sobrenome Barzilai, né, em Israel. Tem todo esse campo de pesquisa, né, e como a Anita Novinsky, ela falava num número exagerado de 30 milhões de brasileiros com componentes genéticos judaicos. Aí você vai fazer isso só com genealogia ou testes de DNA, ou como é que você vai fazer isso agora? Não estou preocupado se vão voltar ou não. Isso é só uma coisa para atestar o fenômeno histórico. Como que você conta a história? Você conta a história, né? Hoje em dia você tem a nova história, né? Que é a história vista a partir do pequeno, do grupo que não é protagonista. Agora, a história do Brasil que a gente aprende na história é a história do colonizador cristão inquisitorial. E como é que né, você pensa, o Brasil tem 500 anos, 2/3 do tempo de existência do Brasil, você tinha que
se fantasiar de católico apostólico romano. Isso acabou com a vinda da família real e a liberdade religiosa, mas agora nesse contingente todo, né? Até numa época que é a época mais obscura, onde você não encontra documentos de presença judaica, né? Porque essa presença em Pernambuco ela foi registrada, né? Devido à presença holandesa, você encontra documentos, tanto os documentos portugueses da Torre do Tombo, quanto nos museus de Amsterdã, né? Você tem toda uma história né? Da excomunhão do Spinoza, da vinda do rabino que excomungou ele para que se tornou o rabino de Recife, que é o rabino Aboab da Fonseca. Aí você tem um cara que eu conheci em Itamaracá que diz que, na realidade, a primeira sinagoga não é de Recife, era em Itamaracá, e aí tinha um outro rabino, que era um rabino, acho que era Salgado, não vou me lembrar se era esse nome, mas que também atesta que a primeira sinagoga é em Itamaracá. Agora, você estuda assim, passagens de presença brasileira em todos os períodos, e na época da Corrida do Ouro, você tem lendas, histórias assim, né? Como a história dos gaveteiros, né? Que os mineiros, né? E você pensa que aí a gente está falando dos anos 1700, onde a gente está mais de 200 anos depois da expulsão da Espanha, da conversão obrigatória em Portugal. E aí como é que a gente vai estudar o que acontecia no Marrocos, onde tinham os judeus livres, que eram judeus portugueses e espanhóis? Qual o contato que eles tinham com os judeus, os cripto-judeus de Portugal, ou da Espanha, ou até os judeus livres de Amsterdã? Porque eles eram portugueses, chamada gente da nação, falavam raquitia, ladino que seja, mas era quase um espanhol, português. Então, nessa época obscura das Minas Gerais, você também tem as histórias e as lendas judaicas, como os gaveteiros. O cara tinha uma gaveta para quando o vizinho que ia denunciar ele, não só se ele tinha sonegado ouro ou alguma coisa do gênero, mas se ele comia porco, por exemplo. Então, ele estava lá, aí o judeu estava comendo a comida dele sem porco. Imagina em Minas, quase não existe comida sem porco. Toda a comida lá é feita com banha de porco. Mas só que o judeu não comia. Ele mantinha alguma reminiscência da castrute, e aí ele tinha uma gaveta para esconder essa comida. Olha onde chegou. Eu fiz um livro sobre a Estrada Real, então eu andei por ali em cada lugar. Conceição do Mato Dentro, você tem histórias marranas, você tem lendas, né? Então, em todos os tempos, eu estou falando isso do Brasil colonial, né? Essa transição do fim da Estrada Real, do ciclo do ouro, logo quando chega, né, o fim desse ciclo do ouro, é quando tem a independência do Brasil e a vinda da família real. E aí chegam os judeus livres. Então, assim, você tem uma história ininterrupta de presença judaica no Brasil. Não tem nenhum outro país que tenha isso sem ser Israel. E se você aonde que tem? Nem nos Estados Unidos. Os judeus que fundaram Nova York saíram do Recife. Então você não tem, na Argentina não teve, não tem outro país. No Brasil tem. Até porque pela diferença da Inquisição espanhola e a conversão, né? Em Portugal eles foram obrigados a se converter, na Espanha eles foram expulsos. Então essa conversão obrigatória, ela nunca gerou uma conversão de fato, sempre era uma conversão para mostrar para os vizinhos, né? Você tinha que mostrar que era católico. Isso veio para o Brasil. Você teve visitas inquisitoriais no Brasil. O Brasil é um país que tem uma história obscura. A gente se vê como o país mais alegre do mundo, o país do carnaval, mas não é isso, não. Agora o brasileiro mostrou o que ele é, saiu para fora.
O que existe é uma confusão de integração, que foi uma integração... Assim, é só a gente fazer uma nossa análise, quando a gente estudava nas escolas judaicas, como a gente se sentia, de certo ponto, né, desconfortável. Né? Eu cresci no Liesse e no Eliezer, eu fui para o Princesa Isabel com 15, 16 anos, existia hebraica. Cada fim de semana no Rio tinha 4.000 pessoas na hebraica. Então, meus pais, sei lá, minha mãe falava hebraico, meu pai falava ídis. Então, era uma vida totalmente judaica. A gente passou por um processo assimilatório que acho que surgiu com força nos anos 80. Nos anos 80, e, na minha avaliação, com o fim dos clubes, com o enriquecimento, né, que parece que a gente tem que ser perseguido para se manter, que é um outro fator. E isso foi criando uma falta de afinidade, de afeto, de se reconhecer no espelho. Você vai reconhecer no espelho mais o teu vizinho lá, que não tem uma... Agora não, nossos pais vieram com outras línguas, outros costumes e chegaram num país estrangeiro. Nós não, nós somos daqui. E aí o judeu marroquino muito mais, porque ele está 100 anos a mais aqui. E o quanto que, de repente, assim, a gente tem que falar, né? Nós somos brancos privilegiados no meio de uma loucura toda, e o quanto a gente incorporou de um país muito escravagista. Olha só, eu estou me lixando para a política, eu sou anti esse cara. Mas o que eu estou querendo dizer é fazer uma autoanálise de como a gente se construiu. Né? Se nós somos sempre o outro, o bode expiatório, a gente tem que entender como olhar para o outro. E o outro no Brasil, eu cresci com meu pai, Zichronon Lebrachá, falando Schwarze, com todo mundo falando Schickse, tá entendendo? E o mundo mudou. O mundo mudou. O jovem, ele, assim, eu posto no Facebook, eu tenho 300 likes de todo mundo, mas eu não tenho muitos likes dos meus colegas afins, jornalistas, acadêmicos, porque Israel, judaísmo, assim, a gente não está causando empatia. Se vocês forem procurar os programas que tem na BBC, dos debates nas universidades inglesas, onde embaixadores e ministros israelenses são convidados para debater com árabes e palestinos, e na plateia tem estudantes judeus e estudantes palestinos, sempre a maioria tende para o outro lado. Então, essa Hasbará, ela tem que ser melhor, ela tem que mudar, a gente tem que causar empatia. Não dá para a gente pensar que a gente é suíço, que a gente não é suíço, nem americano. A gente tem um histórico de povo perseguido e a gente sempre ganhou isso com diplomacia, sempre com diplomacia, com saber, com educação, que é o nosso diferencial. Por que a gente vai perder isso? E se eu não vou relatar aqui o que eu vejo com jovens que eu falo, pessoas de, sei lá, de 20 a 60 anos, que têm grupos de WhatsApp, às vezes é uma vergonha o nível intelectual, sabe? O nível de pertencimento, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem o nosso pertencimento judaico, a gente tem um pertencimento a uma civilização. E o que nos caracteriza é a civilização judaica. E eu vejo isso se perder de maneira muito feia, sem querer fazer sermão moralista e tal, mas é muito triste ver assim o que eu vi na minha infância de sabedoria do mundo judaico daquela época e o que se tornou agora. É só isso, porque ainda que a gente tenha uma população judaica ainda grande e que existam milhares de eventos e manifestações e grupos e lives e livros e pensadores, como um todo, a gente se tornou uma comunidade, uma Keilah muito fraca. Acho que
Não adianta tapar o sol com a peneira, porque é isso que está acontecendo, né? E o que fazer para revitalizar isso? Né? Essa polarização vai deixar como tornar uma coisa palatável para todos, né? Isso é uma pergunta que eu faço. Parte do seguinte, se não me engano, 3/4 da população que iniciou a colonização do Brasil eram judeus convertidos, cristãos novos. Quanto ao problema que você falou dos clubes, o que aconteceu com os clubes é o seguinte: quando eu era jovem, ou eu ia para o centro israelita ou não ia a lugar nenhum. Hoje você tem N opções, perto de casa, longe de casa, com amigos da escola, com vizinhos, etc. Antigamente você convivia única e exclusivamente na comunidade. E quanto o Yiddish agora com a queda da cortina de ferro, simplesmente ele está explodindo na Europa, inclusive com festivais. Bom, eu queria, já que agregaram alguns dados sobre presença judaica, eu queria contribuir com o Felipe, que fez uma exposição brilhante, com um dado que eu acho que é importante, Felipe, além de te felicitar. Quando nós falamos de Pombal, estamos falando 50 anos antes da independência do Brasil. 50 anos antes da independência do Brasil, quando Pombal mandou extinguir as diferenciações de sangue, o sangue dos cristãos novos, que em grande parte se podia supor que tinham traços e judaizavam, significava 30% da população livre da capital da colônia. Esse é o dado tabulado. É impressionante, né? É impressionante. Incrível mesmo. Bom, já somos agora 11h11 da noite. A gente passou de 2 horas da nossa palestra. Incrível, Felipe. Queria muito agradecer. Obrigado. Foi, assim, muito, muito profundo todos os assuntos que você trouxe para a gente. Eu acho que foi mais do que o seu livro. Foi um estudo de um povo de Marrocos aí que chegou no Brasil e está aí há 200 anos. Enfim, acho incrível. Felipe, eu vou dar aqui uma palavrinha, deixar para você dar uma palavrinha para a gente, aí finalizando, e depois eu vou trazer a nossa próxima palestrante, tá? Então, eu queria que você desse aí as suas últimas palavrinhas da sua palestra incrível que foi hoje. E agradecer, claro, mais uma vez. Eu que quero agradecer, para mim é uma honra, né? Eu me sinto talvez até maior em conseguir fazer uma palestra dessas do que fazer um livro, um filme que eu já estou acostumado, né? Para mim é uma honra, né? Eu assim no futuro acho que o meu desejo é ser professor, né? Porque daqui a pouco eu vou estar bem velho para aguentar essas jornadas de viagens, né? E acho que a sequência natural é poder dar aula, né? E passar todo e compartilhar o aprendizado. E aqui para mim foi um grande degrau aqui, porque eu fiquei nervoso. Assim, para mim é difícil, né? Assim. Nossa, mas você foi maravilhoso, você falou com muita propriedade. Eu acho que porque, né, você vivenciou isso tão intensamente, então você traz para a gente essa vivência, que eu acho que é o mais bonito mesmo, né? Você traz essa coisa de você ter passado, viajado, vivenciado, e você falou muito bem, então está de parabéns. Você estava nervoso, ninguém percebeu. Muito obrigado. Não, estava nervoso antes, não durante a palestra, começo, mas antes né? daquela... uma coisa meio diferente. Não, e o livro, assim, de novo, eu falei lá no começo que a gente comprou aqui 3 livros, até para presentear, o livro está incrível, então, assim, espero que você venda muito, porque é um trabalho brilhante. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Agradeço muito.
Eu vou anunciar a nossa próxima palestrante, é a Débora Finkelstein. Vou ler aqui um pouquinho sobre ela rapidinho para vocês. A Débora é escritora, ela escreveu O Alfaiate Polonês, que conta a saga da família Luitman, entre os anos de 1930 a 1970, com a dispersão pelo mundo e o desenvolvimento de suas histórias durante esse período. Abraão, o personagem principal, ele é convocado para servir no exército polonês, juntamente com seu irmão, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Suas vidas tomam rumos distintos, levando a um desencontro com desfechos surpreendentes. Em 2020, foi finalizada a versão em inglês, que agora encontra-se também disponível de Polish Taylor. Então, a Débora Finkelstein nasceu no Rio de Janeiro, estudou no Colégio Barilã e é formada em Economia pela FRJ, e ela trabalhou em diversos setores de marketing, finanças, passando por entretenimento e empresas de software. E ela resolveu, antes de publicar O Alfaiate Polonês, foi livreira durante 6 anos, realizando um sonho antigo, que era ter a própria livraria. Sempre escreveu e vem se dedicando a essa atividade em paralelo com as suas atividades na empresa. Então, a gente vai estar com ela segunda que vem. Eu espero todos vocês, esperamos todos vocês aqui às 9 horas para acompanhar aí essa história do alfaiate polonês. E eu quero agradecer a presença de todos, em nome do nosso grupo, e obrigada, boa noite a todos.